Bom, relator do orçamento cede ao governo e limita bloqueio de verbas em 23 bilhões de reais no ano que vem. A ver. E mais, ministros terão direito a passagens aéreas pagas com recurso público. Conta pra gente, Oringo. Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, bom dia a todos. E é até interessante, Megali, essa última citação sobre as passagens aéreas, porque o argumento para permitir que tenha dinheiro público para pagar passagem de ministro é Lá justamente vem. economia. Veja bem. Ah, E aí tem que explicar por quê. Porque hoje os ministros, eles usam os aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, o que é uma grande polêmica há muito tempo, né? E aí tem que mobilizar a tripulação, avião, infraestrutura, combustível de aviação, toda a logística. Isso se torna um processo caríssimo, e os ministros têm à disposição aviões da FAB. E aí o que eles fazem? Mas para o exercício do mandato, lá da gestão do ministério. Né? até aí Então, tudo bem, né, Oringo? aí o que eles fazem? E essa é uma tradição aqui, não só nesse governo, como em outros também. Eles acabam fazendo o seguinte: eles marcam agendas oficiais para geralmente sexta-feira e geralmente para as regiões de domicílio. Então colocam lá na agenda, olha, participar de uma cerimônia, de um seminário, de um lançamento. Aí, obviamente, aproveitam para passar o fim de semana na residência, lá na região, na localidade. Então, isso acabou se perpetuando aí e gera um custo muito grande. Imagina você mobilizar um avião, uma frota, para ficar à disposição lá dos ministros. Tem a história da carona, aí tenta ali um ministro pegar carona com outro, para tentar deixar um pouquinho mais barato, mas de qualquer forma é um grande gasto. Agora, para criar alternativas, Oringo, tem que existir gasto público também, diga aí, Megali. é aquela coisa, né? E aí a gente fala, só que também com tanta coisa errada, isso acaba parecendo uma coisa menor. Fica até parecendo que vocês estão perseguindo os ministros desse governo. Quando era o outro governo, vocês não falavam nada, e falávamos sim. Só que é cansativo, né? Porque existe uma certa tropa de choque, uma blindagem contra esse tipo de... Eu considero isso um peculato. Um desvio de recurso ali em benefício próprio, quando o cara marca uma agenda bem marota, numa sexta-feira à tarde, para uma cidadezinha que fica ali do lado do lugar em que ele mora. Espertinho, né? É. Sabe que dúvida eu fiquei? E aí eu lembrei, não só para terminar, e aí eu diga. lembrei, que eu cito aqui o tempo todo, porque é emblemático, do ministro alemão que pediu demissão porque descobriram que ele usou as milhas que ele acumulou com as viagens a trabalho, milhas que não poderiam ser transferidas para ninguém. Ou seja, ou ele usava, ou elas morreriam, perderiam a sua validade. Ele usou numa viagem familiar. Descobriram isso e o cara pediu demissão, envergonhado. Então, a maneira como a gente trata esses caras é muito diferente de como eles são tratados no mundo civilizado. Eu fiquei com a Sabe dúvida que se eles interessante? perdem o benefício de usar avião da FAB, tá? A Uma ideia coisa é essa, substitui a outra, porque se for para continuar a- tendo a possibilidade de usar Se for avião da FAB, acumulativo, aí pronto, né? De benefício duplo, pô. A ideia é justamente essa, viu, Sheila? Agora realmente tem que esperar a aprovação para ver se na letra miúda vai ter justamente a substituição do serviço. Se substituir, na prática, vai ficar mais barato, Então você deixa de mobilizar um avião da FAB, uma tripulação, e o gasto fica bem mais barato, Mas o interessante é que para gerar uma economia você tem que gerar uma rubrica ali orçamentária, um gasto público, A alegação dos deputados é que é o seguinte, os parlamentares estão discutindo esse tema com o apoio dos ministros, É que a classe do Congresso Nacional já tem esse direito, Já tem lá a verba de passagem, então seria até natural o ministro de Estado também ter para tentar gerar uma economia com esses aviões. É interessante você lembrar desse caso aí da Europa, Megali, porque tem projetos aqui no Congresso Nacional que dizem respeito justamente ao uso de milhas. Então, qual era a ideia desses projetos? Era gerar algum tipo de economia, já que a autoridade tem direito lá à passagem aérea com recurso público, seria justo que as milhas dessas passagens aéreas fossem usadas para os transportes aí, ou as viagens de missões oficiais, Mas isso não anda aqui no Congresso Nacional, porque aí não é interesse dos parlamentares, eles querem usar as milhas aí para as viagens, para a família, enfim. Acabam usando para benefício próprio. É até difícil controlar isso, mas tem projetos nesse sentido aqui no Congresso Nacional. Agora, do orçamento, o que é fundamental aí é o seguinte, tivemos uma atitude do relator de ceder a uma pressão do governo
para limitar os bloqueios orçamentários para o ano que vem. Então vai estar limitado lá em 23 bilhões de reais, e o objetivo é evitar que os bloqueios atinjam, por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Então esse é o grande receio do governo hoje, né? Que para conseguir lá zerar o déficit ou chegar perto de zerar o déficit, tenha que se bloquear programas tão importantes e fundamentais, estratégicos para o governo, né? Então foi um acordo para evitar que esses limites orçamentários, esses bloqueios atinjam programas como o Programa de Aceleração do Crescimento. Agora está na hora de votar, né? A LDO foi apresentada, tinha que ter sido votada lá em julho, deixaram para agora, então vão ser 2 semanas de corre-corre aqui no Congresso Nacional, e os últimos compromissos são realmente votar a LDO e depois o orçamento do ano que vem. O problema desse lance do avião é que ele é absolutamente ecumênico, né? Direita, esquerda, quem tá no poder se lambuza. Lembra do Bolsonaro no primeiro ano que foi lá e levou toda a família para viajar de avião para um casamento? E aí a imprensa foi lá e falou, opa, isso não pode. Aí eu falei, queria o quê? Que eles fossem de ônibus? Sim, queria exatamente isso. Que eles fossem de ônibus, ou que eles comprassem as próprias passagens. Aí agora vem a então ministra dos Direitos Humanos, Aniele Franco, e faz aquela viagem divertidíssima, deslumbradíssima, para assistir a final entre o time do coração dela, o Flamengo e o São Paulo. Depois ainda posta mensagem xenofóbica, tudo errado. E aí você vai reclamar, ela fala assim, vocês são racistas, estou sendo atacada porque sou uma mulher. E aí tem quem defenda, tem quem fale, é isso aí, vocês estão atacando ela porque vocês são racistas, porque vocês são machistas, ou porque vocês atacam o mito. Fica difícil, tá? Fica difícil quando a opinião pública não ajuda.